Olá pessoal, aqui é a Juliana Rezende, professora de matemática, e esse é o nosso curso de análise combinatória e probabilidade. Essa aula de hoje é a nossa sexta aula, e nessa aula a gente vai tratar de um tema extremamente importante, que é a parte de permutação com repetição. A gente vai dar uma olhada naquela parte de anagramas e ver, de fato, como que saber resolver problemas de permutação com repetição pode te ajudar a resolver até mesmo outros tipos de problemas de análise combinatória. Vem comigo que hoje você vai aprender tudo sobre essa parte da matéria. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que a gente faz para resolver problemas de anagrama. Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Determine o número de anagramas que podemos formar com a palavra quadro, de modo que, letra A, não há restrições. Letra B, as vogais apareçam juntas. Então vamos tentar entender qual que é a lógica. Eu quero formar anagramas a partir da palavra quadro. Lembra aí, a ideia do anagrama é você simplesmente trocar letras de lugar. Então, como na letra A não tem nenhuma restrição, você consegue resolver isso aqui de forma simples. É só você pensar, quantas letras tem a palavra original? Se você olhar aqui, você vai ver que a palavra quadro tem 6 letras. Se ela tem 6 letras, todos os anagramas gerados a partir dela também terão 6 letras. Um outro detalhe que é importante que vocês saibam é que o anagrama ele consiste simplesmente em embaralhar as letras da palavra. Ou seja, se a palavra tem uma letra Q, todos os anagramas dela terão exatamente uma letra Q. Se a palavra tem uma letra U, todos os anagramas dessa palavra terão exatamente uma letra U. E assim por diante. Então aqui você não tem que se preocupar assim, mas e se... Será que uma letra que eu já usei no início eu posso usar de novo no final? Depende. Se tiver repetição, pode até ser que isso aconteça. Mas no nosso caso, repara que não tem nenhuma letra repetida. Então, responder a letra A fica bem simples. Lembra que na letra A gente não tem nenhuma restrição. Não havendo nenhuma restrição, a pergunta aqui é equivalente a te perguntar, olha, de quantas maneiras 6 elementos trocam de lugar entre si? E 6 elementos, gente, trocam de lugar entre si de 6 fatorial maneiras. Então, o que vai ser a resposta para a nossa letra A? 6 fatorial. Não entendi muito bem isso não. Se você não entendeu assim, você pode vir aqui e tentar entender como é que funciona isso na prática. É só você imaginar. Para ocupar a primeira posição, a gente vai ter 6 possibilidades. Para ocupar a segunda posição, 5 possibilidades. Para a terceira, 4, depois 3, depois 2 e depois 1. Imagina. Agora é só você multiplicar. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é a mesma coisa que 6 fatorial. Caso você queira fazer a conta, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 dá 360. Vezes 2 vai dar 720. Então a palavra quadro consegue gerar 720 anagramas. Lembrando que a gente não impôs nenhuma restrição. Agora, a letra B tem uma restrição. A letra B quer saber em quantos anagramas da palavra quadro as vogais aparecem juntas. Esse tipo de problema, talvez você não reconheça assim de forma tão direta, mas é um tipo de problema que a gente já resolveu. A gente já fez isso. E se você está chegando nessa aula agora e não viu, é a nossa terceira aula é a nossa quarta aula do curso, que fala sobre formação de filas. Então, se você perdeu essa aula, procura aí no nosso canal, que você vai precisar dela daqui em diante, tá? Então, o que a gente vai pensar aqui? Agora eu quero que as vogais fiquem juntas. Lembra? Aqui é como se eu tivesse uma fila, formando uma fila com 6 pessoas, e eu quisesse que 3 pessoas ficassem juntas. O que você tem que lembrar numa situação como essa? Você tem que pensar, se eu quero que elementos fiquem juntos, eu preciso considerá-los como sendo um bloco. Então, você vem aqui, e considera esses 3 elementos como sendo um bloco. Porque a partir do momento que você os considera como sendo um bloco, você está garantindo que eles não vão se separar. Porém, tem um pequeno detalhe. É muito importante que você se lembre que ao considerar elementos como sendo um bloco, você está momentaneamente impedindo que eles troquem de lugar entre si. Só que a gente sabe que eles podem trocar de lugar entre si. O fato deles terem que ficar juntos não significa, por exemplo, que eles têm que ficar em ordem alfabética.
Então agora você precisa permitir que eles troquem de lugar. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso então? Primeira coisa, você vai ter que pensar em quantos lugares você tem para acomodar esse bloco. Repara, você tem um lugar aqui e mais 3. Então no total são 4 lugares para acomodar o bloco. Depois você precisa lembrar do detalhe que eu falei. Agora é hora de permitir que os elementos troquem de lugar entre si. De quantas maneiras 3 elementos trocam de lugar entre si? 3 elementos trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Beleza. Só que não é só isso. Tenta entender a lógica. Imagina que você, de repente, escolheu formar um anagrama assim, ó. Colocou a letra A aqui, a letra U aqui, a letra O aqui. Repara, a nossa condição está sendo satisfeita, ou seja, as 3 vogais estão juntas. Só que o anagrama não está formado ainda. A gente ainda precisa completar esse anagrama. E como é que nós vamos fazer isso? Agora é só você pensar. A gente já usou a letra U, já usou a letra A e já usou a letra O. A gente ainda tem 3 letras para acomodar ali. Só que um detalhe, tem 3 letras e tem 3 lugares. De quantas maneiras a gente distribui 3 letras em 3 lugares? A gente faz isso de 3 fatorial maneiras. Se você não entendeu essa ideia, você pode vir aqui e completar. Para ocupar a primeira casa, a gente vai ter 3 possibilidades. Para ocupar a segunda casa, 2 possibilidades. Para ocupar a última casa, 1 possibilidade. 3 vezes 2 vezes 1. O que é 3 vezes 2 vezes 1? É 3 fatorial. Agora, pode ser que a resposta venha indicada, mas pode ser que eles façam a conta. E a conta que nem é uma conta muito difícil de fazer, não. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3 dá 72. 72 vezes 2 vai dar 144. Então, existem 144 anagramas da palavra quadro, nos quais as vogais aparecem juntas. Então, aqui a gente fez um exemplo que eu coloquei uma restrição, mas é um exemplo em que não há repetição. No nosso material, que tem o link aí na descrição, tem um tanto de questões para vocês treinarem essa parte dos anagramas, tá? Agora a gente vai ver um caso um pouquinho mais avançado, que é quando envolve permutação com repetição. Ah, como assim? Uma situação, por exemplo, gente, em que a repetição de letras. Aqui, ó, não havia nenhuma letra repetida. Só que a gente sabe que existem uma infinidade de situações em que as letras podem se repetir. E aí a gente vai ver como é que funciona. Vai dando uma olhadinha aí nesse exemplo que vai aparecer na sua tela. Determine o número de anagramas da palavra asa. Então, olha, pessoal, agora a gente tem uma palavra e essa palavra tem 2 letras repetidas, ó. Repara, o A aparece 2 vezes. O que isso muda na hora de pensar no anagrama? Você não pode chegar aqui e pensar assim, a palavra tem 3 letras. Se tem 3 letras, essa palavra vai gerar 3 fatorial anagramas. Na verdade, não é isso. Por que não é isso? Por um detalhe muito simples. Tenta imaginar. Quando essa letra A trocar de lugar com essa letra A, o anagrama não vai ser modificado. Entende? Se o S trocar de lugar com A, muda o anagrama. Mas se os As trocarem de lugar entre si, o anagrama não muda. Ah, como não? Vou tentar te mostrar. Como se trata de uma palavra bem pequena, a gente consegue listar todos os anagramas dela aqui. Para poder facilitar a nossa comunicação, eu vou numerar aqui, ó. Só que depois eu vou apagar isso, tá? Vou chamar isso aqui de A1, vou chamar isso aqui de A2. Vou usar isso aqui só para ficar fácil, senão a gente vai ter dificuldade na hora de listar. Mas repara, eu posso ter assim, ó. O primeiro anagrama pode ser a própria palavra. A1, S, A2. Depois podia ser A1, A2 e S. Vai acompanhando aí. Depois podia ser A2, A1 e S. Depois podia ser A2, S, A1. Depois podia ser S, A2, vou colocar o A1 primeiro, S, A1 e A2. E por último, S,
A2 e A1. Desse jeito aqui, se a gente contar, você vai ver que vai dar 6, ó. 2, 4, 6. Só que na realidade, essa palavra, ela não gera 6 anagramas. Por um detalhe simples. Não tem diferença entre esse A1 e esse A2 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, todo lugar que tinha 1 e 2, eu vou apagar. Só para vocês poderem entender na prática o que acontece aqui. Estou apagando esse 2 e esse 1. Agora, confere aqui comigo. A gente vai ver que a gente vai ter alguns anagramas repetidos. Ó. Esse aqui a gente pode considerar como sendo um anagrama. Alguém pode olhar e falar assim, mas engraçado, isso aí é a própria palavra. Gente, toda palavra é anagrama de si mesmo, então a gente tem que considerar. Então, vai ter lá a palavra asa, vai ter AAS, então já são 2. Repara que esse aqui é repetido, não vou considerar. Esse aqui também é repetido, ó, não vou considerar. Aqui tem SAA, considera esse. Só que o de baixo também é repetido, você não vai considerar. Então, na verdade, ao invés de formar 6 anagramas, quantos anagramas foram formados aqui? 3. Agora, o importante é que a gente consiga chegar nisso aqui sem ter que listar. Até porque, gente, na maior parte dos casos, a gente não vai conseguir listar todos os anagramas. Imagina que ao invés da palavra asa, fosse, por exemplo, a palavra catarata. Não tem condição da gente listar todos os anagramas. Então, por isso, é que a gente vai ter que aprender um método para fazer. E o método que a gente vai aprender aqui é o mesmo que a gente viu na aula 5. É aquela ideia de... na verdade, não é isso, mas é a mesma ideia que a gente usa para combinação. Lembra que quando a gente está falando de combinação, a gente tem que impedir que elementos troquem de lugar entre si. Aqui a ideia é a mesma. Como assim? O que acontece aqui é que quando essa letra A troca de lugar com essa letra A, não muda o anagrama formado. E como não muda o anagrama formado, isso não pode ser considerado. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Você pensa como se as palavras, como se as letras fossem todas diferentes. Aí você imagina, se fosse uma palavra com 3 letras diferentes, quantos anagramas seriam gerados? Seriam gerados 3 fatorial anagramas. Porém, gente, não é uma palavra com 3 letras diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente precisa dividir isso aqui pelo número de maneiras que os elementos iguais trocam de lugar entre si. Como assim? Eu preciso impedir que essas 2 letras troquem de lugar. E aí, se você não está muito familiarizado com isso ainda, eu te aconselho que você reveja, ou se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, que você assista a nossa aula 5. Porque na aula 5 eu explico como é que a gente impede que elementos troquem de lugar entre si. É o que a gente vai ter que fazer aqui. Como tem 2 letras As, eu preciso impedir que elas troquem de lugar entre si. E de quantas maneiras 2 letras trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Agora você resolve. O que vai ser isso? Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Confere. Esse 2 fatorial cancela com esse. Quantos anagramas a palavra asa é capaz de gerar? 3. Ah, mas vai ser... é só isso? É só dividir? Então, gente, depende. Vai depender da complexidade da palavra. Às vezes a palavra não vai ter só uma letra que se repete. Pode ser que seja mais de uma. Mas a gente vai sempre usar essa ideia de impedir que elementos troquem de lugar entre si. Dá uma olhadinha nesse segundo exemplo que vai aparecer aí na sua tela. Determine o número de anagramas da palavra casa. Então, eu quero saber quantos anagramas são gerados a partir da palavra casa. Como é que você vai fazer isso? A ideia é a mesma da questão anterior. Você vai pensar assim, imagina que fosse uma palavra com 4 letras diferentes. Gente, se fosse uma palavra com 4 letras diferentes, quantos anagramas seriam gerados? 4 letras gerariam 4 fatorial anagramas. Porém, gente, o que acontece é que quando essa letra trocar de lugar com essa, o anagrama não vai mudar. Então, eu preciso impedir que essas 2 letras troquem de lugar entre si. E de quantas maneiras 2 letras trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial. O que vai dar isso? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial.
Esse 2 fatorial cancela com esse. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí cuidado, porque você pode pensar assim, então acho que já entendi. Quando tiver letra repetida, é só dividir por 2 fatorial. Na verdade, gente, não é isso. Você vai dividir pelo número de maneiras que os elementos repetidos trocam de lugar entre si. Como assim? Sei lá, imagina que ao invés da palavra casa, fosse a palavra casas. Eu quero saber quantos anagramas eu consigo gerar a partir da palavra casas. Repara, ali a gente tem 2 letras repetidas. O A, que aparece 2 vezes, e o S, que também aparece 2 vezes. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai ter que impedir que esses As troquem de lugar entre si, mas também a gente vai ter que impedir que os S's troquem de lugar entre si. Então, olha como é que funciona. Se fosse uma palavra normal, assim, sem nenhuma repetição, seria uma palavra com 5 letras diferentes. Se a sua palavra tivesse 5 letras diferentes, quantos anagramas seriam gerados? 5 fatorial. Porém, gente, agora a gente vai ter que dividir isso aqui pelo número de maneiras que os elementos repetidos trocam de lugar. Mas aí você precisa ter muito cuidado, porque muita gente chega e pensa assim, então tem que dividir por 4 fatorial, porque são os elementos repetidos. Não, você tem que dividir separadamente. Como assim? Como o A aparece 2 vezes, você divide por 2 fatorial por causa do A. Como o S aparece 2 vezes, você vai dividir por 2 fatorial por causa dos S's. Então, a nossa resposta seria aquela ali. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eles podem deixar a resposta indicada ou o autor da questão pode escolher fazer a conta. Repara, não é uma conta difícil de fazer. Como é que a gente desenvolve isso? Isso aqui seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Esse cancela com esse, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, existem 30 anagramas formados a partir da palavra casas. E assim por diante, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais letras repetidas tiver e quanto mais letras diferentes, que se repetem, tipo, nesse caso eu tenho As que se repetem e S's que se repetem. Então você tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado para não considerar tudo como sendo uma coisa só, porque senão você acaba errando. Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer na sua tela, que eu acho que a gente já consegue resolver. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra garrafa? Então, olha, nesse caso aqui, a palavra que a gente está trabalhando é a palavra garrafa. Repara que essa palavra, ela tem letras repetidas. Na verdade, mais de um tipo de letra repetida. O A aparece 3 vezes e o R aparece 2 vezes. Como é que você vai resolver um problema desse? Você vai pensar, se fosse uma palavra com todas as letras repetidas, como é que eu faria? É só você contar. Seria uma palavra com 7 letras. Se fossem 7 letras diferentes, o resultado seria 7 fatorial. Agora, o que você vai ter que fazer? Você precisa impedir que elementos iguais troquem de lugar entre si. E aí é só você observar. O A aparece 3 vezes. O que você faz? Vem aqui e divide por 3 fatorial. Só que não basta você impedir que os A's troquem de lugar. É necessário impedir também que os R's troquem de lugar. Repara, tem 2 R's. De quantas maneiras 2 letras trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Agora, gente, pode ser que o autor da questão queira deixar a resposta assim, mas nesse exemplo que a gente viu, ele fez a conta. Então, vamos fazer a conta aqui. Eu vou desenvolver o 7 até chegar no 3. Vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial, vezes 2, vezes 1. Dá uma olhada, 3 fatorial cancela com 3 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 7 vai dar 420. Então, aqui a gente vai ter 420 anagramas da palavra garrafa. Então, vê se vocês conseguem entender. Sempre que tiver elementos repetidos,
você vai ter que impedir que esses elementos troquem de lugar entre si. E a maneira de fazer isso a gente já aprendeu. Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, você precisa dividir o resultado pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Vamos ver mais um exemplo. Em quantos anagramas da palavra médica as vogais aparecem em ordem alfabética? Agora, pessoal, é um exemplo um pouco diferente. Se você olhar, você vai pensar assim, mas não tem nenhuma letra repetida. Verdade, não tem nenhuma letra repetida. Então, isso quer dizer que você conseguiria com facilidade descobrir quantos anagramas são formados por essa palavra. A questão aqui não é essa. Eu não quero saber quantos anagramas são formados ali. Eu quero anagramas da palavra médica, nos quais as vogais apareçam em ordem alfabética. Aí você deve pensar assim, a gente já fez esse exemplo, aquele que as vogais tinham que ficar juntas. Não é o caso das vogais ficarem juntas. Eu não quero, lógico, as vogais podem ficar juntas, mas eu não estou te pedindo, eu não quero que as vogais fiquem juntas. Eu quero que elas fiquem em ordem alfabética. Aí você deve estar pensando, como é que eu vou resolver isso? A gente vai usar o mesmo artifício de sempre. E aí, se você ainda tiver com dúvida nisso, eu te aconselho a dar uma olhada na aula 5, porque na aula 5 a gente fala bem especificamente sobre isso, que é o seguinte. Eu preciso, gente, que aquelas vogais ali, são 3 vogais envolvidas ali, o E, o I e o A. Eu preciso que essas vogais apareçam em ordem alfabética. Do jeito que está aqui, elas não estão em ordem alfabética. Para ficar em ordem alfabética, tinha que ser A, E e I. Então, tem que aparecer nessa ordem que está aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou considerar como sendo um bloco? Não, porque eu não precisa aparecer junto, só precisa aparecer em ordem alfabética. Agora, como é que a gente faz isso? A ideia é bem simples, a gente usa o mesmo recurso de sempre. A gente pensa o seguinte, eu não quero que essas 3 letras troquem de lugar entre si. Se eu não quero que as 3 letras troquem de lugar entre si, é só a gente dividir pelo número de maneiras que elas trocam de lugar entre elas. Mas como assim? Você vem aqui e conta. É uma palavra que tem 6 letras. Se não tivesse nenhum tipo de restrição, você ia simplesmente fazer 6 fatorial. O detalhe, gente, é que eu não quero que a letra A letra E e a letra I troquem de lugar entre si. Porque quando elas trocarem de lugar entre si, elas vão desconfigurar o que eu quero, porque eu preciso que elas fiquem em ordem alfabética. Como é que eu vou fazer então? Eu vou dividir isso aqui por 3 fatorial. Mas fazendo isso eu garanto que as vogais vão ficar em ordem alfabética? Sim, você está impedindo que elas troquem de lugar. Como é que vai ser isso então? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Esse cancela com esse. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então, olha, existem 120 anagramas da palavra médica, nos quais as vogais aparecem em ordem alfabética. Agora a gente vai ver uma aplicação um pouco diferente dessa mesma ferramenta. Dá uma olhadinha na questão que vai aparecer aí na sua tela. Um aposentado realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, essas 5 atividades. Leva seu neto Pedrinho às 13 horas para a escola, pedala 20 minutos na bicicleta ergométrica, passeia com o cachorro da família, pega seu neto Pedrinho às 17 horas na escola, rega as plantas do jardim de sua casa. Cansado, porém, de fazer essas atividades sempre na mesma ordem, ele resolveu que a cada dia vai realizá-las em uma ordem diferente. Nesse caso, o número de maneiras possíveis de ele realizar essas 5 atividades em ordem diferente é... Vamos tentar imaginar, gente. O aposentado ele tem que realizar 5 atividades todos os dias. Ele leva o neto à escola, ele pedala na bicicleta ergométrica, ele passeia com o cachorro, ele busca o neto e, por fim, ele rega as plantas. Só que ele está cansado de fazer essas 5 atividades sempre nessa mesma ordem. E aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode alternar a rotina dele. Um erro comum numa questão como essa é o aluno pensar assim, tá fácil, né? Ele faz 5 atividades.
Se eu quero saber de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso, é só eu pensar de quantas maneiras 5 elementos trocam de lugar entre si. 5 elementos trocam de lugar entre si de 5 fatorial maneiras. E 5 fatorial, gente, é 120, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui vai ser igual a 120. Você pode procurar na questão aí que vai ter essa resposta. Só que está errado. Por que isso aqui está errado? Porque, beleza, ele quer trocar ali a ordem, né? A maneira de fazer as 5 atividades do dia dele. Só, gente, que a gente tem uma restrição. Você deve estar pensando, como assim tem uma restrição? O enunciado não falou nada sobre restrição? Verdade, o enunciado não foi explícito em relação a isso. Mas se você pensar um pouco, você vai ver que tem uma restrição sim. Dá uma olhada nas atividades que ele realiza. Ele leva o neto para a escola, ele anda de bicicleta, ele passeia com o cachorro, ele busca o neto, ele rega as plantas. A gente pode trocar essas atividades de lugar da maneira que a gente quiser. Porém, há 2 atividades aqui que não podem trocar de lugar por uma questão de inconsistência mesmo. Imagina, tem como ele buscar o neto na escola antes de ter levado o menino para a escola? Não, né? Pensa bem, como é que ele vai buscar antes dele ter levado? Então aqui são 2 atividades que não podem trocar de lugar entre si. Mas você deve estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com fatorial? Na verdade, gente, tem tudo a ver com fatorial. Fatorial não. Corta essa parte, Luiz. Mas você deve estar pensando assim, tá, mas o que isso tem a ver com anagrama? Isso não tem nada a ver com anagrama. Tem sim. Por incrível que pareça, isso aqui tem a ver com anagrama sim. É como se a gente estivesse formando um anagrama com as 5 atividades. Como assim? Imagina que a gente usasse as iniciais, ó. Tipo, leva o neto na escola, pedala na bicicleta, passeia com o cachorro, busca o neto e rega as plantas. Imagina que isso aqui fosse uma palavra. A gente gostaria de saber de quantas maneiras diferentes aquelas 5 letras trocariam de lugar entre si. E aí, para a gente poder fazer isso, você imagina, então tá fácil. É só a gente pensar que vai ser 5 fatorial. Não é, porque tem 2 letras aqui que não poderiam trocar de lugar. Quais são as letras? Levar o neto na escola e buscar o neto na escola. Eu não posso deixar que essas 2 letras troquem de lugar entre si. A gente já aprendeu isso. Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, é só você dividir o resultado pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre eles. Então, qual que é uma maneira bem prática de resolver essa questão? Você imagina, se não houvesse nenhuma restrição, a resposta seria 5 fatorial. Só que como eu tenho 2 atividades que não podem trocar de lugar entre si, eu divido por 2 fatorial. O que vai ser isso? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Repara, ó, esse 2 fatorial cancela com esse. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Então, existem 60 maneiras diferentes desse aposentado realizar essas 5 atividades em ordens distintas a cada dia. Você deve estar pensando assim, mas achei confuso isso, não entendi muito bem não. Não tinha uma outra forma de fazer? Tem uma outra forma de fazer, só que é uma outra forma que daria muito trabalho. Vou te mostrar e aí você vê o que compensa mais. Vai tentando colocar na sua cabeça. Não importa qual seja o motivo, sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, é só você dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Mas vamos ver essa segunda solução. Eu não aconselho porque eu acho que, além de gastar muito tempo, é um pouco perigoso isso aqui. Dá uma olhada. Como é que a gente poderia pensar nisso? Por exemplo, levar o neto na escola pode ser a primeira atividade do dia desse aposentado. Então, eu estou te contando que a primeira coisa que ele vai fazer é levar o neto na escola. Então, a gente vai ter uma possibilidade para cá. Tenta imaginar, se levar o neto à escola for a primeira atividade do dia desse aposentado, ele vai poder fazer aqui, ó, preencher essas outras 4 atividades na ordem que ele quiser?
Sim. Tipo, levar o neto na escola pode ser a primeira atividade do dia dele. Buscar o neto na escola pode ser a segunda atividade do dia? Pode. Pode ser a terceira? Também. Pode ser a quarta e pode ser a quinta. Então, se ele escolheu levar o neto na escola como sendo a primeira atividade do dia, a gente não vai ter restrição para o resto. Ou seja, teria 4, 3, 2 e 1. Dá uma olhada. 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 vai dar 24. Então, levando o neto na escola como sendo a primeira atividade do dia, a gente vai ter 24 maneiras diferentes dele cumprir as tarefas. Só que ninguém falou que levar o neto na escola tem que ser a primeira atividade do dia. Pode ser a segunda atividade do dia. Então, imagina, levar o neto na escola como sendo a segunda atividade do dia. Aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, porque um erro comum seria o aluno pensar assim: quando foi primeiro deu 24, no segundo vai dar 24 também. Não vai. Por que que não vai? Imagina, eu estou te contando que levar o neto na escola vai ser a primeira atividade do dia desse aposentado. Aí o que você vai ter que pensar? Antes de ter levado o neto na escola, ele fez alguma coisa. O que ele pode ter feito aqui? Ele pode ter feito qualquer coisa, com exceção de buscar o neto na escola. Então ele pode pedalar, ele pode passear com o cachorro, ele pode regar as plantas. Ou seja, para cá a gente vai ter quantas atividades? 3. Dá uma olhada. Nessa altura, ele já fez 2 atividades. Então, para cá a gente vai ter quantas? 3. Para cá 2 e aqui 1. Tenta entender. Se levar o neto na escola for a segunda atividade do dia, buscar pode ser a terceira, pode ser a quarta, pode ser a quinta atividade. Fazendo a conta aqui, 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 vai dar 18. Então, tem 18 possibilidades. Só que levar o neto na escola pode ser a terceira atividade do dia desse aposentado. Imagina, se levar o neto na escola for a terceira atividade do dia, ele não vai poder buscar aqui, nem como sendo a primeira, nem como sendo a segunda. Então, entende? Para cá, a gente teria 3 possibilidades: andar de bicicleta, regar as plantas ou passear com o cachorro. A gente vai usar uma. Imagina que a gente usou, passear com o cachorro. Para cá, sobrariam só 2 possibilidades. Se ele já passeou com o cachorro, ele poderia pedalar por 20 minutos ou regar as plantas. Então, 2 possibilidades para cá. Repara, nesse momento ele já executou 3 atividades. Para cá a gente vai ter 2 e aqui 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Só que não termina aqui ainda. Por que que não? Porque levar o neto na escola pode ser a 4ª atividade do dia desse aposentado. Agora, entende? Se levar o neto na escola for a 4ª atividade do dia desse aposentado, obrigatoriamente, o que vai ter que ser a última atividade? A última atividade vai ter que ser buscar o neto. Então, aqui, uma possibilidade também. Antes, aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Então, 3 possibilidades para cá, 2 para cá e 1 para cá. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Agora, entende? Levar o neto na escola. Vou fazer aqui nesse cantinho, Levar o neto na escola poderia ser a 5ª atividade do dia desse aposentado? Não, né? Por quê? Porque se levar o neto na escola fosse a 5ª atividade, significaria que ele já teria buscado o menino. Então, isso aqui não faz sentido. A gente chegou a 4 resultados diferentes. O que a gente vai ter que fazer agora? Somar. 24 com 6 vai dar 30. 30 com 12 dá 48. 30 com 18 dá 48. 48 com 12 vai dar quanto? 60. Só que olha a trabalheira que deu. Além de ser muito trabalhoso, é muito arriscado fazer assim, porque uma confusão que você fizer, você já erra a questão. Então não esquece, sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta você dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Essa, então, é uma das aplicações diferentes que a gente tem para anagramas. A gente vai ver outras mais tarde. Essa aqui é só uma delas. A princípio, você nem consegue enxergar que se trata de uma questão envolvendo anagramas, mas, na verdade, era uma questão de anagrama. Agora, vamos ver uma outra aplicação disso.
Dá uma olhada aí na questão, é uma questão recente do Enem. Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer na sua tela. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Como eu falei, gente, isso aí é uma questão recente do Enem. Uma pessoa precisa se cadastrar num site, só que para isso ela vai ter que escolher uma senha. Essa senha tem que ter 4 caracteres, só que obrigatoriamente tem que ser 2 números e 2 letras. Porém, esses números e letras podem estar em qualquer ordem. Como assim? Não é assim, primeiro você coloca 2 números seguidos de 2 letras, ou 2 letras seguidas de 2 números. Não é isso. Pode estar embaralhado. E aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes a gente pode criar uma senha, ou quantas senhas diferentes podem ser criadas nesse site. O que você tem que tomar cuidado aqui? Isso aqui é diferente, por exemplo, gente, de formar uma placa de um carro. Por exemplo, as placas, sem contar o caso do Mercosul, né, as placas que ainda estão em vigor, elas são formadas por 3 letras seguidas de 4 números. As letras e os números não podem ficar embaralhados. Aqui não. Aqui a senha tem que ter 2 números e 2 letras, mas pode ser do jeito que você quiser. Então, qual que era o cuidado que você tinha que tomar aqui? O que muita gente fez e errou? A pessoa pensou assim, vou imaginar que vão ter 2 números seguidos de 2 letras. Aí pensa bem, uma senha, isso aqui é um pouco diferente de formar números. Numa senha, a senha ela pode começar com 0? Pode, né? A pessoa que vai escolher com o que vai começar. Então, o que muita gente fez e errou? A pessoa veio aqui e pensou assim, para o primeiro número, a gente vai ter 10 opções de escolha. Tá certo isso. Para o segundo, 10 também. Não teria que ser 9? Não, gente. Pode haver repetição em senha? Pode. A pessoa pode montar a senha do jeito que ela quiser. Então, 10 possibilidades para o primeiro número, 10 possibilidades para o segundo número. Aí depois a gente vai pensar na letra. Aí você imagina, são 26 letras, então vou ter 26 possibilidades aqui, 26 aqui. Aqui já seria um primeiro erro. Por quê? O enunciado da questão ainda tentou te alertar 2 vezes. O nosso alfabeto tem 26 letras, só que ele mesmo te contou. Numa senha, uma letra maiúscula difere de uma minúscula. Então você vai ter 26 opções de letras minúsculas e 26 opções de letras maiúsculas. Então, no total, você vai ter quantas opções? 52. E para a segunda letra? 52 também. Mas pode repetir? Pode repetir. Aí, beleza, muita gente fez isso, Aí olhou para as alternativas, percebeu que ele deixou indicado, colocou a resposta assim, 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado. E tem essa resposta. No caso, seria a letra A. Só que está errado. Por que está errado? Está errado porque aqui a gente está supondo que o modelo é esse. 2 números seguido de 2 letras. Só que o modelo não é necessariamente assim. Se o usuário quiser escolher esse modelo, ele pode. Mas esse não é o único modelo. Então, a gente não pode parar a nossa resolução aqui. Esse pedaço, ele está certo, mas ainda falta alguma coisa. O que falta? Falta a gente escolher o modelo da senha. Como assim escolher o modelo da senha? Escolher, se vai ser número, letra, letra, ou se vai ser número, letra, ou se vai ser número, letra, número e assim por diante. Então a gente vai ter que escolher o modelo. Mas como que nós vamos saber quantos modelos tem? Pensando em anagrama. Como assim? A gente escolheu esse primeiro modelo, número, letra e letra. Só que quando esses caracteres aqui trocarem de lugar entre si, muda o modelo da senha.
Como é que você vai descobrir, então, quantos modelos de senha existem? É só você tentar descobrir de quantas maneiras que esses símbolos aqui vão trocar de lugar. Como é que a gente faz isso? Você encara como se fosse uma palavra. Se fosse uma palavra com 4 letras diferentes, quantos anagramas seriam gerados? 4 fatorial. Só, gente, que tem 2 N's aqui e tem 2 L's. O que você tem que fazer? Dividir por 2 fatorial por causa dos N's e dividir por 2 fatorial por causa dos L's. Essa conta é uma conta muito pequena de ser feita. Só que o autor da questão optou por não fazer a conta. Então, como é que ele deixou? Ele deixou indicado. Qual que vai ser a quantidade de senhas possíveis? Vai ser 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tem essa opção, mas muita gente vai falar assim, eu não concordo não. Por que você dividiu por 2 fatorial? Quando o número trocar de lugar com o outro, a senha muda. Ô, gente, a senha pode mudar, mas o modelo de senha não muda. A gente está interessado em saber quantos são os modelos de senha. Se a gente desenvolver isso aqui, você vai ver que vai dar 6, ó. É 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Esse cancela, 12 dividido por 2 dá 6. Então, há 6 modelos de senha. E para cada um dos 6 modelos de senha, há 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado senhas diferentes. Ah, mas como assim 6 modelos de senha? Volta nesse rascunho que a gente estava fazendo aqui. Aqui eu coloquei número, número, letra, letra, número, letra, número, letra, número, letra, letra, número. Mas podia ser assim, ó, letra, letra, número, número, letra, número, letra, número e letra, número, número, letra. Repara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos diferentes. Aqui é uma situação relativamente pequena que eu consegui listar todos os modelos. Dependendo da situação, você não vai conseguir. Então, tenta entender a diferença. Quando a gente faz essa conta, a gente não está dizendo quantas senhas podem ser formadas. A gente está só dizendo quantos modelos de senha podem ser formados. Além dos modelos, a gente vai ter que escolher os números que serão utilizados e as letras. Por isso que o nosso resultado dá esse aqui. No material que está aí para vocês baixarem, gente, tem várias questões do mesmo estilo. Tem umas questões inéditas que eu fiz usando a ideia da placa do Mercosul. Tem vários outros exemplos para você treinar essa questão de anagrama. A gente vai voltar a falar sobre isso. Na próxima aula eu vou te mostrar outras maneiras da gente usar o anagrama para resolver problemas. Enquanto isso, baixe sua lista, comece a fazer as questões e até a próxima aula.